Então, pessoal, como explicado ali na parte 1 desse vídeo, são 8 tipos de categorias de eventos adversos que você deveria notificar se você identificasse ele acontecendo ou ele quase acontecendo, por a gente não ter uma barreira clara de o que deveria ser feito ali naquele momento. Primeiro ponto, eventos relacionados à medicação, que é a cadeia medicamentosa, tá? Então, por exemplo, coisas que você poderia notificar. Uma prescrição médica errada, porque veio o nome do medicamento errado, porque eram nomes parecidos e puxou um, era outro, a dosagem era diferente. A dose, apresentação da medicação errada, o médico queria prescrever uma coisa, mas veio outra na prescrição. A posologia errada, então, por exemplo, o medicamento ele é para ser feito 2 vezes ao dia e na prescrição estava 6 vezes ao dia, alguma coisa assim, tá? Quantidade de vezes ao dia errada, né? Outra coisa que pode ter erro na cadeia medicamentosa, a dispensação errada pela farmácia. Então a prescrição estava correta, mas quando veio dispensado o kit pela farmácia, estava errado, era o medicamento errado, era uma dose ou apresentação diferente, era o medicamento, na prescrição estava 250 e veio um de 500, por exemplo, miligramas, né? Esse tipo de coisa, dispensação errada pela farmácia é para notificar. Preparo e administração errada pela equipe de enfermagem, então a diluição foi errada, trocou o medicamento, trocou o paciente, era para um paciente, foi para o outro, quase trocou o paciente por algum motivo de erro de identificação, alguma coisinha ali, é importante notificar, tá? Então, por exemplo, pode acontecer muito de medicamentos que têm nomes e embalagens que são parecidas, né? Por exemplo, então a gente sabe que às vezes por exemplo, o metronidazol, se não me engano, ele parece com soro, né? Ou então o nome dos medicamentos eles são parecidos, a substância deles, né? Então isso tudo quando a gente recebe essa notificação, é uma oportunidade para a gente identificar que a gente tem que melhorar talvez a etiquetagem dessas medicações para evitar algumas barreiras mais visuais, para evitar erro e facilitar a vida e o trabalho de todo mundo e trazer segurança para o paciente, né? Segundo ponto, né, eventos relacionados à transfusão de sangue. Então, por exemplo, se trocar, né, de bolsa de sangue ou de hemocomponente, né, que às vezes não é sangue, é plaqueta, são outras coisas, né? Então a substância veio errada, o tipo de sangue está trocado, o paciente é o tipo de sangue Y e o tipo de sangue X, né? E aí você tem que solicitar para trocar. Se solicitou para trocar, tem que notificar que aconteceu isso. Paciente trocado, era para o paciente João e foi para Maria, né? Esse tipo de coisa, tá? Identificação errada da amostra, então quando tirou a amostra estava um nome errado, ou erro na manipulação mesmo, teve algum problema ali na hora de fazer a bolsa de sangue, teve um problema de qualquer tipo, tá? Qualquer dificuldade ali, isso tem que ser notificado, tá? Outra coisa, eventos relacionados a produtos médicos hospitalares, né? Que é um material, uma agulha, uma seringa ou um equipamento, né, médico hospitalar que esteja com defeito ou com a qualidade muito ruim, o que prejudicou ou quase prejudicou o paciente na hora que você foi usar aquele material ou aquele equipamento médico, né? Então, um material, equipamento que provocou ou quase provocou algum dano ao paciente, machucou, queimou, cortou, qualquer coisa nesse sentido, tá? Por uma má qualidade desse equipamento ou desse material. Isso é excelente para notificar. Outra muito importante, eventos relacionados à queda. Isso aqui as pessoas confundem um pouquinho, né? O que é uma queda? É quando você olha a queda de fato, né? E o paciente foi encontrado no chão. Ele foi andar e caiu, foi descer da cama e caiu, foi subir em alguma coisa e caiu. Ele estava no chão, tá? Chegou a encostar no chão. Isso é uma queda. Outra coisa que é notificado com um evento relacionado à queda é quando ele quase caiu, mas não chegou a cair. Então o paciente estava deslocando, né? E precisou de ajuda para não cair, né? Ele se apoiou em alguma coisa, apoiou em alguém, né? Quase caiu, né? Por quê? Porque se ele tivesse caído, poderia gerar um dano grave para ele, né? Se for um idoso ou mesmo se for um jovem, bater a cabeça, quebrar algum osso, alguma coisa nesse sentido, né? Mesmo que ele não tenha chegado ao chão, mas ele escorregou, perdeu o equilíbrio, mesmo ele sozinho ou ele estando acompanhado de alguém, de algum de nós da equipe ou do acompanhante dele, se ele escorregou ou desequilibrou e quase caiu, isso é um evento que a gente tem que notificar relacionados à queda também, tá? Outro ponto, eventos relacionados à identificação do paciente, isso aqui é importantíssimo também, tá? Então, se você observar a pulseirinha de identificação ou algum adesivo, né, com identificação errada ou trocado, o nome da pessoa errada, data de nascimento, prontuário errado, nome da mãe errado, qualquer coisa nesse sentido, né? Por isso que é muito importante a gente checar a pulseirinha ou esse adesivo antes de administrar o medicamento, né, sangue ou hemoderivado, né, antes de coletar a amostra de sangue ou antes de realizar qualquer tipo de exame ou procedimento, checar isso aí, tá? Ou outra coisa que é a identificação do paciente que deve ser notificado, algum problema, evento adverso relacionado a isso,
é prescrição trocada, leito com o nome trocado, o paciente está no leito 10 e na prescrição, se for ver, ele está no leito 9, né? Isso pode gerar uma troca de medicação, algum erro. O box de medicação, né? Quando vem o box ou aquele kitzinho de medicação identificado com o nome errado, esse é problema de identificação que tem que ser notificado também, tá? Outro tipo de evento adverso para a gente notificar, a famosa lesão por pressão, que gera ali escoriação até gerar escaras de verdade, né? Então, são aquelas lesões na pele que você identifica ali no paciente na hora que você viu, por pressão, por cisalhamento, né? Que é aquela raspando, arranhando o paciente, né? Que isso vai gerar uma lesão depois. Então, se você viu que já tem a lesão ou está quase gerando por alguma fricção ali do paciente, desse contato com a pele no nosso serviço, isso deve ser notificado para a gente que evite que isso aconteça, né? Então, isso é uma oportunidade para a gente melhorar como que a gente vai organizar a nossa dinâmica de posicionamento de paciente, né? Principalmente aqueles de mais risco, né? De desenvolver essas lesões. Outro tipo de evento adverso, eventos relacionados à infecção hospitalar, a infecção que ele adquire aqui dentro do hospital durante a internação dele. Então, que são infecções relacionadas ao tratamento dele mesmo, né? E não que ele teve uma infecção, uma gripe, uma pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção de pele fora do hospital. Isso foi relacionado ao tratamento dele dentro do hospital, tá? Então você tem flebite, né? Quando tem aquelas inflamações nos acessos venoso ou no acesso arterial, né? Inflamação de veia e de artéria por alguma contaminaçãozinha ali, tem que notificar. Infecção de sítio cirúrgico, onde tem ali a incisão, a cicatriz da cirurgia, se começou a infeccionar, tem que notificar também, tá? E qualquer tipo de infecção relacionada a isso, a catéter venoso central, a intubação, qualquer coisa nesse sentido, tá? Outro tipo de evento adverso para a gente notificar, que é quando tem a essa palavra é difícil, né? Exteriorização de catéter não intencional, que é o que? Esterilização é o quê? Tirar catéter de forma não intencional, que não era para isso ter acontecido. Se aconteceu, tem que notificar. Quando que é isso? Por exemplo, que tipo de dispositivo? Catéter, sonda, cânula de traqueostomia, não estava programado para tirar naquela hora, saiu porque saiu sozinho ou porque o paciente mesmo tirou, tá? Então ou porque foi bloqueado, isso também considera esterilização. Às vezes não tirou, mas bloqueou, porque apertou, porque dobrou, porque alguma coisa estragou ali e o fluxo estava bloqueado e teve que trocar, tá? Isso é considerado evento para notificar também, porque o fluxo parou ou porque o paciente removeu acidentalmente, saiu acidentalmente esse dispositivo, tá bom, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida nos avisem, espero que tenha ficado mais claro e bora notificar que isso vai ser muito bom para todos nós, tá? Um abraço.